Teoria de Dow. Charles Dow não era trader, nunca trabalhou diretamente com a compra e venda de ativos e sequer possuía formação em finanças. Apesar disso, ele tornou-se uma das figuras mais importantes e conhecidas em todos os mercados do mundo. Jornalista e fundador do periódico The Wall Street Journal, publicava nas páginas do jornal junto com seu colega e sócio Eduardo Jones, uma coluna onde analisava o movimento dos mercados. Criou a partir do seu trabalho DJIA, Dow Jones Industrial Average, índice utilizado até hoje como um dos principais indicadores do mercado americano. Sabendo-se disso, pessoal, vocês já conheceram o Charles Dow, agora a gente vai lá para dentro da explicação. Primeiro princípio, o preço desconta tudo. Dentro de um mercado eficiente, esse princípio afirma que o preço reflete imediatamente a notícias, expectativas, movimentos de agentes econômicos, informações, decisões políticas e qualquer outra variável que venha influenciar o mercado. Dessa forma, qualquer evento que ocorra em uma dessas variáveis terá reflexo imediato no preço, o que ocorreu recentemente na guerra entre Rússia e Ucrânia, né, onde houve uma queda abrupta de vários ativos ao redor do mundo, dentro de várias bolsas, né. Segundo princípio, as tendências, né? O mercado se movimenta em ondas, né? Essas ondas são tendências, onde dentro dessas tendências a gente pode encontrar outra tendência, né? No caso aqui uma tendência primária e uma tendência secundária, mas o gráfico segue subindo. Essa tendência aqui, ó, ela segue subindo e tem uma queda. Essa queda é uma região de pullback, onde você pode estar efetuando uma entrada pela uma retração de Fibonacci, que a gente vai estar vendo em outro vídeo. Para quem quiser saber mais sobre tendência, tem um vídeo dentro do canal exclusivo só sobre tendências, né? O que Charles Dow observou? Alguns padrões dentro de reversões de tendência, tá? Primeiro caso, uma tendência vem de uma baixa para uma alta, né? O que tem que ocorrer para que haja uma reversão? Tem que ter uma região onde há uma acumulação. O que significa essa acumulação? O preço vem numa queda e encontra uma região de suporte, né? Ele encontra uma região de suporte e encontra uma região de resistência. Ele vai ficar trabalhando dentro desse gap. O que tem que ocorrer para que seja consolidado como uma acumulação? Volume em contração. Por quê? O que tem que ocorrer aqui dentro? Ele vem com volume aqui na queda, padrão comum. O volume ele segue a tendência, tá? Se o volume está em alta, se o volume tá crescente e o gráfico está subindo, é um sinal positivo que é uma tendência de alta. Quando o gráfico vem caindo aqui, o preço vem caindo e o volume também vem subindo, isso também é uma preocupação, porque ele consolida como uma tendência para baixa, né? Lembrando para quem não, ou até mesmo para quem não sabe, para que você poder vender para alguém tem que ter alguém que compre, né? É uma ordem de venda e uma de compra que é emitida. Por que o volume sobe na queda? Porque tem mais gente vendendo, né? Mais gente vendendo, mas é a mesma quantidade de pessoas comprando, tá? Aqui dentro do gráfico, aqui a gente está dentro do gráfico do Bitcoin, no período semanal, a gente vê que houve uma região aqui onde teve uma contração do volume, né? Ele encontrou um fundo, o volume vinha em expansão e começou a contrair. Dentro dessa região é onde os ativos passam dos mal informados para os bem informados, é onde os grandes players podem trabalhar. Eles compram bastante aqui, mas eles não compram de uma vez só, para não dar uma inflada no preço, tá? E até que ele forma um pivô onde ele rompe essa região que foi criada como uma resistência. Quando ele rompeu esse pivô, várias notícias vão sair, que no caso aqui do Bitcoin, que país A ou país B liberou o Bitcoin e tal, e aí o preço começou a subir, entrou muitas pessoas aqui empolgadas em comprar e não querer ficar de fora da operação. Só que ele arma um pivô e logo ele lateraliza. Ele lateraliza o que? Fazendo uma região de pullback. Quem entrou aqui embaixo, alguns estão efetuando lucros aqui, outros não, outros estão esperando uma crescente do preço novamente. O que vocês percebem aqui dentro dessa região? O volume entra novamente em expansão. O preço continua subindo, o volume que estava em baixa começou a subir aqui, ó, nessa região. Ó. Seguiu a tendência, o volume em expansão para subir, né? Até que ele faz o que? Encontra uma região aqui, ó, de resistência, onde ele não consegue romper essa região. O que acontece? Ele encontra uma região de resistência, não rompe, e ele já começa a entrar volume. Ou seja, porque o pessoal ali vendeu naquela região, né?
mas ainda não foi a consolidação de uma reversão para uma baixa, tá? Aqui você teve uma zona de distribuição. Os grandes players começam a vender, mas eles não vendem tudo de uma vez só. Porque se entrar a força vendedora, entra a lei da oferta e a demanda. Quando você tem mais oferta do que demanda, o preço cai, tá? Então eles têm que ir vendendo aos poucos para efetuando os lucros deles, pois eles compraram dentro dessa região, né? E aí, o que que acontece? O preço não sobe, o ativo não sobe, começa a entrar em queda, começa a criar-se um pânico. Nessa queda aqui, o que que a gente percebe? Ó, volume em contração, ou seja, o volume contrai também dentro da distribuição. Da mesma forma que ele contrai na acumulação, ele contrai dentro da distribuição, por causa que o pessoal não vai vender tudo de uma vez. E ele tem uma região aqui, ele encontrou uma região de suporte. Quando entra e que rompe esse suporte, arma um pivô para baixo aqui dentro dessa região, o que acontece com o preço? O preço despenca. Só que ele encontra um próximo suporte que segura e arma um pivô novamente para alta. Mas não se engane, o volume já entregou que a tendência está revertida. Essa região aqui é onde vai entrar os analistas e colunistas de jornais, onde vão estar dizendo para você comprar. Tá caindo, compra, porque já subiu bastante. Não é assim. Você só compra se você não souber fazer análise gráfica, tá? Que aconteceu? O que aconteceu aqui? O preço voltou a subir porque muitas pessoas compraram, mas ele não sustentou, porque não entrou bastante volume no primeiro pivô, mas depois o volume entrou em contração, ou seja, era uma região de pullback, né? O preço cai um pouco, volta a subir para cair de novo. Encontrou um próximo suporte aqui dentro dessa região, segurou e subiu um pouco. Quando ele começou a subir, ele encontrou uma resistência de novo, né? Aquela região de topo se tornou uma resistência. O que ocorreu nessa subida do preço aqui, ó? Não houve expansão do volume, né? O volume continuou baixo, ou seja, já era um sinal que o preço não conseguiria sustentar e cairia de novo. Portanto, é que em questão de 3 semanas o preço veio visitar aqui uma casa onde ele caiu mais de 50%. Essa região onde ele cai mais de 50% é uma região preocupante. Só que logo ele reage e encontra novamente esse topo. Encontrou ele e começa novamente o mesmo ciclo. O que, que você enxerga aqui? Uma região de acumulação. Porque dentro dessa região aqui, ó, lembrando que ainda está na tendência de baixa, tá, pessoal? Ele não rompeu ali ainda, então ele está na tendência de baixa. Essa região aqui, ó, o volume começa a entrar em contração, ou seja, uma região de acumulação de novo para ter uma nova alta do preço. Só que tomem cuidado, pessoal. Você vai falar, mas o cara que comprou aqui, o preço voltou e subiu a partir daquele ponto, tá? A gente está no gráfico semanal, mas quanto tempo demorou para ele voltar dentro daquela região, ó? 168 dias, ou seja, se você depende do day trade para sobreviver, você vai morrer de fome. Você passou um tempão sem lucrar nada, tá? Pois você comprou nessa região e houve uma queda abrupta do preço, onde quem pegou naquela região lá de fundo, que é uma região nova de suporte, já estava com um acúmulo de mais de 100% de lucro, sendo que você não efetuou nenhum lucro, você só tinha prejuízo. Por isso a importância de você saber usar um stop técnico, tá? Então ele seguiu aí, ó, novamente, subiu o preço, achou uma região novamente de distribuição, acumulação, e ele vai seguindo esse ciclo, tá? Esse foi o ciclo que Charles Dow observou dentro do mercado financeiro, né? Diante de tanto tempo de análise que eles fizeram, ele observou esse ciclo. No atual momento, hoje, dia 2 de março de 2022, o que a gente vê aqui é um pivô para alta no Bitcoin, né? Ele armou um pivô para alta, só que tem que tomar cuidado, porque o que a gente falou aqui atrás, zonas de acumulação e distribuição, ele não vai voltar a subir ainda, porque não está entrando volume aqui dentro dessa região. Então tem que entrar volume para ele poder voltar a subir. Só que essas regiões de acumulação, elas nunca são curtinhas aqui. Olha no passado recente aqui, ó. É uma região que ela demora várias semanas e até mesmo alguns meses, tá? Mas vocês têm um gap aí para trabalhar dentro dessa região, onde vocês podem estar ganhando aí, ó, igual aqui, ó, 20%, 15%, 10%. Vai depender de qual é a sua análise de risco, tá? Então, sim, você poderia comprar dentro dessa região e recuperar, mas você correria o mesmo risco de quem comprou nessa região aqui, ó, de passar aí. Quem comprou ali atrás, ali, ó, vamos ver aqui, ó, desde aqui, ó, olha,
252 dias, ó. Quase um ano inteiro sem você lucrar nada, só esperando o preço voltar no seu ponto de entrada, entendeu? Então tomem cuidado com isso, analisem direito para vocês poderem não estar tomando prejuízo e não estar deixando de ganhar também dentro do day trade, né? Beleza?